e onde vamos tratar de equipamentos, requisitos de equipamentos. Então no vídeo anterior, na aula anterior, nós tratamos um pouquinho sobre a NR11, que ela foi criada. É claro que foi uma explicação rápida, durante o seu curso tem uma explicação bem grande sobre, sobre as NRs, ali foi só uma passada rápida, e agora equipamentos, né? Dos diversos tipos de equipamentos cobertos pela NR11. Agora nós vamos dar andamento e vamos falar um pouquinho sobre os requisitos que a NR11 coloca sobre o uso desses equipamentos, tá bom? Então vamos lá. Item 11.1.1. Postos de elevadores e montacarga deverão ser cercados solidamente em toda a sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos. O que isso aqui está falando, gente? É o uso da grade, do gradil. Então, se você vai trabalhar na construção civil ou em algum local que tenha montacarga são aqueles elevadores de carga. Lembra que a gente falou no vídeo anterior? Então, se tiver isso, dependendo, subindo de um pavimento para o outro, que sobe carga de um pavimento para o outro, ele vai ter que ser totalmente fechado, certo? Por quê? Para que alguém não se aproxime e caia nesse vão que fica aberto aí, para que as pessoas não caiam aqui dentro, tá bom? E tem que ser firme esse fechamento. Item 11.1.2. Quando a cabine do elevador estiver ao nível do pavimento, a abertura deverá estar protegida por corrimão ou outros dispositivos. Então, aqui é sobre o acesso à cabine, né? Aqui no caso, como a pessoa vai acessar, ter as proteções para ela fazer o acesso aqui, ó. Ter proteções para que ela possa acessar essa porta aí, não ter o risco de cair no vão, no espaço, alguma coisa do tipo, tá bom? Item 11.1.3. Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tal como os ascensores, elevadores de carga, guindaste, monta-carga, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. Então, teoricamente, isso aqui é um item assim, que a NR, parece até meio estranho a gente ler esse texto, né? Peraí, aqui está falando que os equipamentos têm que ser projetados? Sim, gente. Infelizmente, tem gente que quer achar brecha para tudo na lei. Então, se não tiver escrito de forma bem clara, as pessoas não querem cumprir. Então, aqui tem que ter um projeto, tem que ser fabricado da forma correta. Uma coisa que eu vejo aqui um tanto quanto falho nesse texto é que não fala da parte da fabricação, na hora de garantias de fabricação, que fala muito do projeto. Eu já vi confusão nessa hora aí. Uma coisa é ter a RT, vai lá, se exige a RT de projeto, e esquece da RT de fabricação. Quem foi que fez as soldas, quem foi que fez as conexões e tudo mais. Então isso aí fica um pouquinho em dúvida por causa da interpretação desse texto, e aí acaba não sendo cumprido. Item 11.1.3.1. Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados permanentes, substituindo suas partes defeituosas. Então ele fala aqui sobre roldanas, ganchos, cabos de aço e tambores. Tem que estar sempre fazendo inspeção. Lembra que nós já falamos em alguns cursos, talvez nem todo mundo viu essa parte, mas nós falamos da NR12, onde trata de checklist de equipamentos. Então, aqui ele está só reforçando aquele tópico lá da NR12, tá bom? Item 11.1.3.2. Em todo o equipamento será indicado em local visível a carga máxima de trabalho. Então está aqui o elevador, 600 quilos, uma prateleira 1000 quilos aqui. Aqui tem a capacidade da ponte, capacidade desse moitão de 7.000 toneladas, capacidade desse transportador de 13 toneladas. Uma coisa dessa informação aqui, que eu particularmente questiono muito, é no caso de guindastes. Guindastes e guindaltos e guindaste articulado, tá? Que são equipamentos variáveis. A grua também acontece isso. Vocês, quem já trabalhou com guindaste, sabe que uma coisa é a capacidade máxima, guindaste de 100 toneladas, 200 toneladas, 500 toneladas. Mas quando ele aumenta a lance, aumenta o raio, a capacidade cai
muito. Então, eu considero que isso aqui deveria também estar considerando a capacidade variável, a capacidade segura de trabalho naquele momento, capacidade de momento. Não só essa aqui, porque é muito comum a gente ver o guindaste lá escrito 100 toneladas, mas na hora que vai fazer trabalho ele não consegue. Isso é muito comum nos guindastes articulados, que o pessoal comenta, guindaste de 40 toneladas. Quando chega no local para fazer o serviço, não pode içar mais que 15, por causa do momento do equipamento. Tá? Então é outro ponto aqui que gera interpretação duvidosa aí da NR, interpretação confusa da nossa NR11. Aqui, gente, importante, já que nós falamos dessa capacidade, coloca aqui sobre unidade de medida. Nem tudo é o que parece. Olha aqui, tonelada britânica, 1016, tonelada métrica, 1000 quilos. E o short ton, tonelada americana, 907,18, tá bom? Então isso aqui é uma regrinha, é uma curiosidade sobre unidades de medida. Para quem quiser mais informações disso, não deixe de passar, de ver o vídeo complementar sobre tonelada métrica e tonelada curta, tá bom? Fique atento a isso. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, é só procurar no canal da Certec que vai ter esse vídeo aí para você dar uma olhadinha nisso. É um videozinho de 2 minutos que vai te esclarecer muitas coisas sobre isso, tá bom? Item 11.1.3.3. Para os equipamentos destinados à movimentação de pessoal, serão exigidas condições especiais de segurança. Aí aqui, de novo, vem esse vácuo. Tá? O que é esse vácuo? Serão exigidas condições especiais de segurança. Quais condições? E aí viga aquela briga de novo generalizada. Então essa é uma outra grande dificuldade da NR11. Ela não deixa claro o que vai ser exigido. Quais são os pontos que vão ser exigidos, tá bom? Claro, tudo bem, tem NR35? Tem. Mas daí eu tenho que ler em duas. E essa aqui nem cita 35, porque quando essa foi feita não existia NR35. Então, os equipamentos têm que ter guarda-corpo, são algumas exigências mínimas, né? O sistema de operação ideal é que esteja lá em cima com o operador, sistema de controle de estabilidade, controle de nivelamento, são algumas coisas básicas que tem que ter no equipamento, mas ele diz, vão ter que ter. Quais? É isso, ele não deixa claro. Então aqui, ó, essas aqui são as famosas PTA, Plataforma de Trabalho em Altura. Então precisa de treinamento específico, precisa de um local específico para poder fazer a montagem, tem alguns regulamentos para o uso desse equipamento. Depois nós temos também o elevador aí de trabalho aéreo, né? Esse aqui, gente, muito usado pelo pessoal de manutenção elétrica. Então o pessoal usa muito, é comum a gente ver esse caminhão com cesto aéreo, é um equipamento específico que tem controle lá em cima, tá? O operador opera ele lá de cima. Normalmente esses que são projetados para isso. A gente consegue até ver as mangueiras aqui, ó, do hidráulico, tá? E tem também um dispositivo que pode ser acoplado no caminhão Munk. Só que nem todos eles vão ter controle no cesto, tá? E aí o pessoal acaba tendo que confiar no operador que está lá de baixo, tendo que operar o cesto lá de cima. Em algumas empresas isso não é aceitável. Elas não aceitam. Se não tem o controle lá em cima no cesto, não pode ter. Agora lembrando, todo equipamento de trabalho em altura tem que ter os dois controles, um no cesto e um lá embaixo, porque se der algum problema com a pessoa que está lá em cima no cesto, tem que ter alguém para baixar ela, ok? Cuidado com a gambiarra, usar o controle à distância para fazer esse comando aqui, cuidado, se o controle acabar a bateria você está preso, você ficou preso lá em cima, então cuidado com isso. Nada de fazer improviso, gente, com esse tipo de equipamento. Olha aqui o que o cara fez, ó. Uma escada, olha o tipo dessa gambiarra, uma escada, uma prancha de madeira e ele colocou do outro lado na PTA, tá? Para ele fazer, sei lá, pintura, pro drywall, alguma coisa. E esse aqui, ó, colocaram uma de um lado, outra do outro, colocaram uma madeira para usar de andaime. Também não é para isso. Não faça esse tipo de improviso. Esses outros aqui, ó, a empilhadeira, içando aqui a plataforma de trabalho em altura, a plataforma toda aberta e o cara trabalhando lá em cima. Aqui esse, a empilhadeira, um pallet, a escada, o ser trabalhar lá em cima. Outro aqui, ó, de novo, empilhadeira, içando a PTA e o cara trabalhando lá em cima. Então, gente, não se envolva nesse tipo de coisa, tá bom? No caso de ver isso aí, procure o profissional de IHS, do SESMIT, da empresa, o pessoal de segurança, técnico de segurança, e denuncie. Não aceite fazer isso, tá? Porque se você cair dali, já era. Sua vida é uma vez só. NR11, item 11.1.4.
Os carros manuais para transporte devem possuir protetores de mão, tá? Então aqui é basicamente essa luvinha aqui, ó, protetor de mão. Lembra que eu falei? Coisa simples, mas a NR11 pede também que tenha isso aí. Nos equipamentos de transporte com força motriz, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Então, os operadores, seja de qualquer equipamento, têm que passar por treinamento, tá bom? Seja a empresa é responsável por isso. A empresa vai ter que dar esse treinamento para ele. Muitas empresas não querem que o cara já venha com o treinamento pronto. Mas aqui está bem claro, né? Treinamento específico, dado pela empresa. Porque a empresa, digamos, a empresa tem essa PTA aqui, ó. Essa plataforma. O cara fez treinamento, só que em outro modelo. E aí, quem diz que elas são iguais? Para aplicar checklist, fazer verificação de segurança, será que vai funcionar? Os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação com o nome e fotografia em lugar visível. Então tem que ter um crachazinho lá dizendo que você é um operador. Tá? Algumas empresas colocam esse adesivinho. Pode criar um adesivo que cola no crachá dando essa autorização. Mas você tem que ter uma autorização que a sua empresa aceite isso, tá bom? Tem que ter uma credencial dizendo que você está autorizado a fazer aquilo. Ah, mas na outra empresa que eu trabalhava eu fiz um curso e eu sei operar ponte rolante. Ok, mas se a empresa aqui que você trabalha hoje não te colocou essa atribuição, você não pode operar ponte rolante dentro dessa empresa, tá bom? Isso tem que estar bem claro. O cartão terá validade de 1 ano, salvo imprevistos, e para revalidação o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Aí vem mais uma confusão na interpretação da NR11. O cartão terá validade e não a capacitação. E aí vem um problema. E aí depois ele fala aqui, salvo imprevistos. Como assim? Se tiver algum imprevisto, faz o curso, faz esse negócio antes, fica difícil para a gente conseguir entender. Não está claro que o cartão vai ter validade. Depois de 1 ano eu troco. Esse cartão baseado somente no exame médico. Fez o exame médico, passou, continua operando aquele equipamento. Então é uma coisa assim que gera uma certa confusão. Treinamentos precisam de ter a recertificação, precisam ter reciclagem. As empresas, na maioria, exigem que sim, só que aí gera uma confusão. A empresa paga o exame, mas não quer pagar o curso para o colaborador. E aí gera uma dor de cabeça para o colaborador. Item ponto 11.1.7. Os equipamentos de transporte motorizado deverão possuir sinal de advertência sonoro, buzina, que é basicamente aquela buzininha que tem lá, a buzina de ré dos caminhões, quando estão dando ré, a empilhadeira, tem que ter uma buzina. Hoje já existe essa luz aqui, ó, que algumas empresas estão adotando para colocar empilhadeira e tudo mais, que ela fica no chão para as pessoas verem por onde a empilhadeira vai passar e ser um alerta extra aí, tá? Uma melhoria, que a ANR nem trata disso ainda. Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas que apresentem deficiência ou que apresentem deficiência deverão ser imediatamente substituídas. Tá? Aí vem a parte do checklist. Nós já falamos no decorrer do curso aí sobre checklist NR12, tá? E gera um complicador porque muitas vezes, será que o operador está treinado para fazer uma inspeção a fundo desse equipamento? Será que ele sabe os limites do equipamento? E aí gera aquela confusão, tá? Até onde o operador pode ir ou a partir de que momento entra um inspetor específico para equipamento. Porque nós temos que ter o inspetor de guindaste, inspetor de ponte, inspetor de empilhadeira, inspetor de PTA, tudo isso aí existe inspetores que são profissionais especificamente treinados para aquela atividade. Muitas vezes o operador não consegue identificar o problema no equipamento. Nos locais fechados ou com pouca visibilidade, ventilados, né, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras deverá ser controlada para evitar concentrações no ambiente de trabalho acima dos limites permitidos. Então, principalmente em locais fechados, a empilhadeira, por exemplo, que tem tambor de gás, o rebocador, provavelmente o operador vai ter que andar com um gasímetro,
identificador de gases, né? E aí vai estar lá o limite de gases, o equipamento vai pegar isso e vai tocar um apito e vai mandar ele sair daquele local. Então, isso é necessário e está lá na NR11. Em locais fechados sem ventilação é proibida, aqui ó, tá vendo aqui que leva um conflito. É proibida a utilização de máquinas transportadoras movidas por motores a combustão. Então, acabou. Aqui está falando que é proibido. Lá ele fala que tem que usar o verificador. Então, aí já gera confusão de novo, né? Salvo se providas de dispositivo neutralizador adequado. Então, dispositivo neutralizador, não identificador, como dizia no parágrafo anterior. Neste vídeo, nós vamos tratar especificamente sobre transporte de sacas, tá? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Norma Regulamentadora 11, tratando aqui, item 11.2, segurança de trabalho em atividade de transporte de sacas. Hoje isso, gente, já é bem raro. Muito usado para transporte de café, transporte de alguns materiais em canteiro de obra, se usa isso ainda, mas já é bem mais raro esse tipo de atividade. Mas, mesmo raro, ainda tem muita gente que vai se envolver com isso. Então, não se envolva em atividades de risco, gente. Não vai querer fazer igual esse cidadão aí que está carregando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5, isso aí, gente, significa 350 quilos. Eu não sei como é que esse caboclo está carregando isso, não. Esse outro está carregando 1, 2, 3, 4, 5. 5 sacos de cimento são 250 quilos de carga. Não sei. Hoje nós temos empilhadeiras, temos carrinho plataforma. Para que se envolver nesse tipo de atividade? Para que fazer esse tipo de coisa? Então não faça, tá? Mesmo por brincadeira, não faça, que você pode se matar, né? Fazendo um negócio desse. Então evitem. Hoje nós já temos transportadores aí de correio, transportadores contínuos para transporte de sacaria, tá? Várias empresas usam, aqui no Brasil isso é bem comum, onde é necessário se usar sacas, né? Aqui nesse, eu não ilustrei tanto, que nós vamos fazer mais leituras, tá bom? Então vai ser uma aulinha mais rápida, porque são poucos capítulos, poucos parágrafos, mas mais de leitura. Denomina-se para os fins de aplicação da presente regulamentação a expressão transporte manual de sacos. Toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso da carga é suportado integralmente por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e a sua deposição. Então, isso aqui é transporte de sacaria, o cara carrega esse saco sozinho. Tá? No item 11.2.2, fica estabelecida a distância máxima de 60 metros para o transporte manual de saco. Então, ou seja, o cara pode carregar 60 metros. Parece não muito, né? Mas carregar um saco de cimento, 50 quilos, 60 metros o dia todo, tem que ser porreta nisso aí, né? Eu acho que hoje em dia, na evolução que nós tivemos, como já falamos no curso, construímos pirâmides, fomos à lua, fizemos tudo isso e ainda carregar a sacaria na cabeça, acho que não cabe mais não. Mas a NR ainda trata disso. Além do limite aqui no item 11.2.2.1, além do limite previsto nessa norma, o transporte de carga deverá ser realizado mediante a impulsão de vagonetes, carros, carretas, carro de mão apropriado ou qualquer outro tipo de tração mecanizadas. Então ele está falando aqui do caso de usar um vagonete para o transporte. Pode ser utilizado também para o transporte de saca, quando tem uma vagonete. É vedado o transporte manual de sacos através de pranchas sobre vão superior a 1 metro, ou seja, não pode ter um vão maior que 1 metro, ou mais de extensão. E aí a gente vê o pessoal transportando isso aqui, coloca uma prancha para subir e descer do caminhão, e às vezes tem muito mais. As pranchas de que trata o item 11.2.3 deverão ter a largura mínima de 50 centímetros. E às vezes a gente vê o pessoal usando tábua para fazer isso, tá bom? Então tem alguns pontos aí que devem ser, ficar atento com isso. Item 11.2.4, na operação manual de carga e descarga de sacos em caminhão ou vagão, o trabalhador terá auxílio de ajudante. Isso aqui é para quê que é esse ajudante? É para ele colocar e tirar o saco da cabeça dele, para ele carregar. As pilhas de saco nos armazéns devem ter a altura máxima limitada ao nível de resistência do solo, né, do piso, a forma de resistência dos materiais da embalagem e a estabilidade baseada na geometria do tipo de amarração e inclinação das pilhas. Isso aqui é outro ponto complicado. Como quem está trabalhando, e lembrando que a ANR vai valer para o trabalhador, para o técnico de segurança, como é que ele vai saber a resistência do piso, a resistência dos materiais da embalagem, né? Então vai ter que ter um projeto de pilha.
Não sei se isso acontece, correto seria, mas é o que está pedindo aqui. Item ponto 11.2.7. No processo mecanizado de empilhamento, aconselha o uso de esteiras dadas ou empilhadeiras, né? Então, para poder fazer, já falando das esteiras para sacaria, é o que ele pede para fazer pilha. Quando não for possível o emprego do processo mecanizado, admite-se o processo manual, mediante a utilização de escadas removíveis de madeira com as seguintes características, aqui para poder ter a escada, né? O lance único de degrau com acesso a um patamar no final. Largura mínima de 1 metro, apresentando o patamar de dimensões de 1 por 1. E a altura máxima em relação ao solo de 2,25 metros, a altura da escada, porque esse cara não vai poder trabalhar com o cinto de segurança. Tá? Ele vai estar subindo e descendo essa escada, lembre-se disso. Deverá ser guardada a posição conveniente entre o piso e o espelho dos degraus, não podendo o espelho ter altura superior a 15 centímetros, nem o piso inferior a 0,25, tá? 25 centímetros. Deverá ser reforçada na lateral e vertical por meio de estrutura metálica ou de madeira que assegure a sua estabilidade. Então a escala tem que ser firme, né? Não pode ser escala balançando. Deverá possuir lateralmente corrimão ou guardar o corpo com altura de 1 metro em toda a extensão. Então não usa cinto, mas tem que ter guarda-corpo. Perfeitas condições de estabilidade e segurança, sendo substituído imediatamente a que apresente qualquer defeito. Então está aqui claro como deve ser uma escada para o caso de trabalho com sacarias. No item 11.2.9, o piso do armazém deverá ser construído de material não escorregadio, sem aspereza, utilizando-se de preferência mastique asfáltico e mantido em perfeito estado de conservação. No item 11.2.10, deve ser evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhado. Olha aqui, gente, a NR tem que escrever isso. Precisaria? Teoricamente não, mas tem que escrever. Se não escrever, tem gente que não vai obedecer. Esse é um dos problemas sérios que nós temos. As pessoas não obedecem o que está disposto nas NRs. O item ponto 11.2.11, a empresa deverá providenciar cobertura apropriada dos locais de carga e descargas de sacaria. Chegando aqui para a nossa quarta e última aula, onde nós vamos falar de armazenamento de materiais. Também um videozinho rápido que só vai falar sobre a parte de armazenamento. Então, gente, hoje o armazenamento de materiais é fundamental nos processos logísticos aí. Seja intralogística, seja logística externa, a gente acaba tendo armazenamento para todos os lados aí. Aqui agora no item 11.3.1, o peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de carga calculada para o piso. Olha aí, tem que escrever numa NR que o peso que vai ser colocado dentro do galpão não pode ser superior ao peso que o piso aguenta. Infelizmente tem que escrever isso, senão as empresas não cumprem. Item 11.3.2, o material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução das portas, equipamentos contra incêndio e saída de emergência. Olha aí, de novo, tem que escrever que o material não pode ficar na frente do extintor, senão não vai ser cumprido. Tá? Essa é uma das grandes dificuldades de segurança do trabalho no Brasil, porque você tem que escrever esse tipo de coisa, isso aí é lógico, até uma criança sabe, mas a gente é obrigado a escrever. Dando sequência no item 11.3.3,
Material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio uma distância de pelo menos 50 centímetros, ou seja, não pode fazer pilha de material escorada na parede do prédio. Não pode fazer isso. No item 11.3.4, a disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de emergência. Olha aí, não adianta subir a pilha de material até tapar as luzes. Não é para isso. Também fechar a saída de emergência? Também não. Mas, novamente, temos que escrever numa NR que não pode fazer isso. O item 11.3.5 estabelece o seguinte: o armazenamento deverá obedecer os requisitos de segurança especiais a cada tipo de material. Então, imagine aqui, ó, armazenamento de pneu. Imagine uma pilha de pneu dessa aqui pegar fogo. Quem apaga fogo em pneu, gente? É praticamente impossível. Ou isso aqui, ó, depósito de substâncias químicas. Aí eu coloco um tanque sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro. Esse aqui de cima vaza uma gotinha que cai nesse, que vaza mais uma gotinha que cai no de baixo, que cai no outro, que cai no outro, cai no outro. Daqui a pouco temos uma catástrofe aí dentro de um galpão desse, né? Então tem que ser tudo muito bem estabelecido. Qual material vai sobre, o que vai sobre, onde vai cada um, para poder fazer o armazenamento. Questão de lógica? Sim, mas tem que escrever. Se não escrever, não se cumpre. Olha aí, é comum a gente ver notícia falando de incêndio em galpões, em depósitos e tudo mais, né? Aqui, ó, incêndio atinge galpão na cidade industrial de Curitiba. Fogo começou por volta das 22 horas de ontem. O bombeiro ainda trabalha no local. Isso aqui era às 7h25 do outro dia. Os bombeiros, coitados, passaram a noite toda apagando fogo lá. E quando a gente fala de cargas perigosas, gente, transporte de cargas, existe uma norma, a NR11 aí fala um pouquinho, mas existe uma norma específica, que é a NBR 7500. Sabe aquelas placas que você vê em caminhões e tudo mais? Então, existe uma NBR, lembra que nós já falamos das NBRs, em normas, regulamentos e legislação? Então, tem lá uma NBR que trata especificamente sobre esse assunto, que é a NBR 7500. E quando do armazenamento, principalmente de rejeitos, de resíduos sólidos, temos também a 12.235, que trata de resíduos, como armazenar, como inspecionar, como guardar esse material, tá bom? Então tem aí, tem as normas técnicas. Estão entendendo a importância da norma técnica? Então, lembra lá que nós comentamos, norma técnica não é lei, mas por força de lei se torna. Então, nesse caso aqui, tem uma norma técnica que diz como armazenar, você armazena diferente, se acontecer um acidente, você vai ser responsabilizado, tá bom? Vai ser muito difícil você conseguir converter um júri a apoiar você por não estar seguindo uma norma técnica. Movimentação, armazenamento e manuseio de chapas de mármore. Lembra que eu comentei disso, que tem um anexo? Sim, tem um anexo para isso. A movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore e outras rochas devem obedecer o disposto no regulamento técnico do procedimento. Então, consulte o anexo 1 desta NR. Para consultar esse anexo 1, aí na sua aula, se você estiver assistindo pelo sistema da Certec, em algum curso, ele vai estar como anexo à aula. Você vai clicar na pastinha aí de documentos complementares do curso e baixar esse material para vocês. Tanto a NR11 quanto o anexo dela. Se você não está, se você estiver vendo pelo YouTube, então só entrar nesse aqui, ó, enit.trabalho.gov.br/portal, que você vai ter acesso a todas as NRs, inclusive as últimas revisões das NRs, tá bom? Então, gente, resumindo aqui, para a gente finalizar, que chegamos no nosso último slide, os pontos apresentados nessas aulas são uma explanação básica sobre os regulamentos. Durante os cursos, nós tratamos muito mais a fundo esses regulamentos, com coisas que extrapolam esses regulamentos aqui, tá? Com relação da NR11, presentes na NR11, com relação à atividade de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Esses requisitos servem como orientação para os profissionais de segurança do trabalho se orientarem no desenvolvimento de procedimentos de segurança, dependendo do tipo de atividade. Por este motivo, no caso de dúvida, procure um gestor da atividade ou o técnico de segurança responsável. Porque o técnico de segurança vai pegar a NR11, vai ler aqueles requisitos e vão criar os procedimentos internos de cada empresa. Então, na outra empresa que eu trabalhava eu fazia de um jeito, aqui pede para fazer de outro. Você tem que seguir os regulamentos da empresa na qual você está trabalhando neste momento. Por isso, no caso de dúvidas, consulte um especialista. Sempre procure um profissional e tire suas dúvidas. Tá bom, gente?